Aquela temporada que o produtor se preocupa é com a seca, com os incêndios. E a gente tem acompanhado e visto muitos preocupados, né? Porque já estão fazendo aceros às margens das estradas, limpando, gradeando, que é para evitar aqueles danos. E por isso eu convidei e temos a honra de receber aqui mais uma vez o comandante do 13º Batalhão de Bombeiro Militar de Jataí, que é, quer dizer, né? Ele não é 13º de Jataí, é de Goiás, mas instalado em Jataí. Major Eduardo, boa tarde. Fabélia, boa tarde. Obrigado, nossa bombeira honorária. Obrigado a todos os telespectadores. Pra gente é uma honra estar aqui. Já acabei de... esse título eu não sabia que eu tinha. Ah, você sabe. Ô, Major, antes disso aí, vamos falar aí 2 pontos que são trágicos. Um é essa enchente no Rio Grande do Sul. Verdade. Bombeiro atua, a Defesa Civil atua, a população atua, e a gente ainda viu ali aquele ponto que a subestação explodiu. Então ainda tem esse detalhe de energia elétrica com água, que é outro transtorno que cria, né? É verdade. Assim, hoje nós estamos indo para um determinado situação, Fabélia, que como a população cresceu muito, né? Então, assim, determinados desastres que às vezes eram pouco noticiados, ou que aconteciam em áreas muito ermas, que não atingiam tantas pessoas, a tendência cada vez mais é que esses desastres vão ser de forma recorrente, então nós precisamos nos preparar com relação a isso. Então, o poder público tem que estar investindo nisso, a população também tem que se preocupar com relação à questão, né, a essa questão. Graças a Deus que Goiás, nesse ponto, nós somos muito abençoados. Até estava conversando com o sargento Firmino, que veio junto comigo, e ele falando, né, que Jataí faz muito tempo, né, que nunca não teve um outro alagamento, como teve aquele, né, próximo do Lago do JK, que realmente foi uma... Que ele foi em 2013, né? Acho que foi mais ou menos esse, né? Então, assim, graças a Deus a gente tem, a natureza tem sido condescendente, tem sido benevolente com relação a nós. Conosco. Mas a gente não pode pegar e tomar isso como sendo um indicativo que isso nunca vai acontecer de novo, né? A gente precisa estar sempre se preocupando. E ali já foi feito até um melhoramento no escoamento para ver se não volta a acontecer. Então, assim, tivemos, eu me lembro se foi 2010 ou 2013, o mês eu me lembro sim, 3 de março, mês e dia. Foi algo muito chocante para mim. Eu nunca tinha acompanhado enchente invadindo casas. Eu vi ali a canoa do bombeiro retirando os adolescentes que estavam na sacada no 2º piso. Então foi mesmo assim muito dramático e mais emocionante a gente ver a sociedade envolvida na busca da retirada até dos animais dos moradores. E o ponto lá na outra ponta, um incêndio também aqui pertinho da gente, que foi em Caiapônia. Como é que ocorreu esse incêndio? Quais são as informações que vocês têm, Major? Fabélia, em torno mais ou menos de umas 8 horas da noite, agora no final de semana agora, sábado, nós recebemos essa informação de que havia um princípio de incêndio no Hospital Municipal de Caiapônia. Nós fizemos o deslocamento, inclusive eu estava indo junto também com uma viatura caminhonete nossa, e aí no meio do deslocamento, quando nós estávamos entrando ali na rodovia, cancelaram, né? Falando que já tinha controlado tudo, mas mesmo assim, no outro dia, fui eu, mais o Tenente Zerral, que é o meu chefe da seção de segurança contra incêndio, nós fomos lá no local, aí nós fizemos uma inspeção, graças a Deus, assim, que foi um incêndio, que foi ocasionado, na verdade, um princípio de incêndio, que foi ocasionado num ar-condicionado da ala de cirurgia do hospital. E como o ar-condicionado ele tem muito plástico, então ele acaba produzindo muita fumaça. Então acabou dando essa impressão de que era algo muito grande, mas na verdade não era. Eu particularmente fui lá, vasculhei todo o ar-condicionado, tentei achar traço de fusão, que é um elemento característico quando você tem curto. Também não achei. Conversei com o pessoal, eles falaram que o disjuntor não desarmou. Então nós tiramos essa parte elétrica, nós tiramos, né? Aí, com relação a outra questão de ar-condicionado que pode gerar muito princípio de incêndio, é o seguinte: se você não der manutenção,
ele acaba juntando sujeira e o rotor acaba emperrando, superaquecendo e dá um incêndio. Só que a prefeitura me mostrou, as notas fiscais de manutenção do ar estavam todos em dia. Então, foi um problema de equipamento natural mesmo, do uso natural do equipamento. Acabou, estruturalmente, né, o ar-condicionado não tinha carga calorífica suficiente para comprometer nada da edificação. O que aconteceu é que sujou toda aquela parte, eles vão ter que trocar, né, o forro, que tem um forro, mas tem uma laje acima, e vão ter que limpar lá. Então, nós interditamos toda aquela parte, até eles resolverem essa questão, mas o resto do hospital estava... Então, assim, não teve ninguém ferido? Aliás, meu elogio para a Secretaria de Saúde, para a diretora do hospital, que fizeram uma gestão de emergência excelente, eles retiraram todos os pacientes, aqueles que precisavam de internação foram direcionados para Piranhas, através do sistema de ambulâncias dele. Foi muito bem organizado, foi muito bem eficiente. Parabéns para toda a municipalidade lá, que agiu muito bem. E aí agora é só a parte, graças a Deus, pequenos danos financeiros, né? Mas a questão, por exemplo, de equipamentos da cirurgia, nada foi danificado. Então foi, na verdade, mais o susto, né? Ótimo. Mas assim, a Caiapônia, esse segundo semestre agora, ele vai receber a nossa unidade lá. Então, né, bater aqui na madeira, né? Não vai acontecer de novo. Mas se vier acontecer... O atendimento também já vai ser bem mais rápido. Lá. Exatamente. Que bom. Agora vamos falar dos incêndios florestais, dos incêndios na zona rural. Esse é um desastre que não tem como a gente fugir, né? Não, e todo ano acontece. Aí o pessoal fala assim, mas não toma providência? Toma sim, senhores. O detalhe é que vai queimar, cerrado queima, não tem outro acordo. Agora, a gente vai cuidar para não queimar a sede, para não queimar a lavoura, para não queimar a palhada. Porque é uma característica do cerrado, na verdade, é a sua queima, né? Até mesmo para remineralizar o solo e tal. Só que o problema é o seguinte, é onde você tem um elemento humano, né? Porque a queima, ela gera danos a bens materiais, ela piora a qualidade do ar. Então, nesse ponto aí, a gente tem que pegar e ter um zelo especial para a gente evitar essa ocorrência. E aí, Fabélia, de uma forma bem didática, é aquela coisa que a gente aprende quando a gente entra na academia do bombeiro, né? É o triângulo do fogo, que é combustível, que é o que queima, comburente, é aquele que alimenta o fogo, no caso, né, o oxigênio, e o agente ígneo, né, que é o fogo, o princípio de energia ali que gera o incêndio. O que o produtor ele tem que fazer? Ele tem que pegar e tentar atuar no sentido de ele desmontar esse triângulo, né? Então, com relação à questão do combustível, o que ele tem que fazer? O manejo do material que pode queimar na propriedade dele. Então, como é que ele pode fazer isso? Bom, ou ele pode fazer isso de forma mecânica, né, que é através da ação humana direta, através do desbaste, a retirada desse material. A questão dos aceros, que é uma questão também muito importante, que é aquela faixa de descontinuidade da vegetação, que ela pode ser ou natural, através, por exemplo, um rio que ele tem na propriedade, é um acero natural, através das estradas, né, que dentro da propriedade dele é um acero natural, mas é importante ele tentar, dentro da possibilidade, compartimentar mais. Então, dar manutenção dessas estradas, fazer esses aceros. O aceiro a gente considera ele com uma largura de no mínimo 5 metros. E qual que é a importância do aceiro? Ele, quando viu a frente de queima, ela vai parar, né, ali no aceiro, ou no mínimo, se às vezes o vento estiver muito forte, pode vir, por exemplo, cinza, o material, né, que vá para o outro lado e comece a queima, mas ele desacelera muito a queima. Então essa é a grande vantagem do aceiro. E aí o que acontece? O que é interessante? Outra coisa também interessante, que às vezes prejudica muito nessa questão do incêndio, é a questão do vento, né, que é o comburente. Então, o que a gente recomenda, por exemplo, para o produtor, para ele pensar? Trabalhar instalando plantas quebra-vento na sua propriedade. Então, por exemplo, o álamo, né, é uma planta muito bonita, ela é uma planta grande, né, com muita folhagem, ela acaba desacelerando muito o vento. O eucalipto também é outra árvore que tem muito essa característica, porque se o vento estiver fraco, a frente de queima ela vai progredir de forma mais dificultosa, mais devagar. Se ela tiver o vento, o que acontece? Ela vai aumentar. E se a altura da queima estiver ali entre 90 centímetros e 1,5 metro, o poder calorífico dela é muito grande. E aí que gera o prejuízo, que é o seguinte: você não vai conseguir fazer a queima direta, o combate direto, né? Através do abafador, através do soprador. Você vai precisar o quê? Do material de proteção. Então, até nisso gera um problema no quê? Se tiver um incêndio, às vezes o produtor tem, né, tem o abafador tudo, mas ele não vai fazer o combate direto.
Então, o manejo desse material de queima, o manejo, por exemplo, do comburente, né, no caso do vento, através dessas plantas quebra-vento. E a questão outra coisa também que é interessante ele pensar, às vezes eles fazem faixa de plantação isso é a gerência de silvicultura, com plantas que a gente fala, são turgescentes, elas são muito úmidas. Por exemplo, o abacaxi roxo é um exemplo, que é uma planta que o ano todo ela tem muita água. Então, se a frente de queima passar por ela, ela vai acabar retardando também. E, por último, agora a questão do fogo, né? Essa parte é mais difícil, por quê? Porque é difícil ele saber a hora que acontece, mas ficar sempre atento para a questão, por exemplo, de fumaça, né? Se tiver fumaça, tem fogo. Ficar atento, por exemplo, outra questão, o que a gente tem muito. Infelizmente, a gente tem muito vândalos que vão nas rodovias, estão passando, eles andarilhos, tudo, e colocam fogo. Então, sempre procurar pegar e estar gerando uma faixa ali também de descontinuidade, desbastar a vegetação ali 5 metros a partir da rodovia, que isso aí também ajuda bastante. Então, se ele fizer esse manejo com essas 3 questões, já ajuda bastante, né, ele ter prejuízos e também a nossa parte, porque nesse período a quantidade de ocorrências que entra é enorme. Bom, Jataí, também Rio Verde, tem a Brigada Aérea, o que contribui muito. Os produtores se reúnem em grupo e mantém sempre um piloto disponível. E aí a gente, aqui para encerrar, nosso tempo já está acabando, que alguém vai falar assim, não, mas o vento pula rio, pula mesmo. Mas é uma situação menor do que a de um incêndio que tem tudo para seguir, não é? E lembrando também, Fabeli, que às vezes só para encerrar aqui, às vezes as pessoas têm, o produtor rural tem uma visão equivocada, a gente fala que é a queimada controlada, né? Que é você pegar e fazer o desbaste da vegetação usando fogo. Porque é o seguinte, ele precisa de autorização, né, do órgão da Secretaria Ambiental do Estado, e a data para ele solicitar autorização para queimada controlada é até 30 de junho. Então, se às vezes, né, se o produtor rural tiver interesse de pegar então, estamos em tempo. Ainda tem tempo de fazer esse pedido, porque existe uma série de questões que a gente tem que ser abordadas. Por exemplo, não pode ser feita com a queimada controlada a menos de 15 metros das rodovias, porque gera muita fumaça, perigo de acidente. Não pode ser feita a menos de 100 metros, por exemplo, de subestações. Tem que avisar também o Corpo de Bombeiros. Nós estamos também à disposição do produtor para orientá-lo nessa questão, para estar participando da queimada controlada, no sentido de estar ajudando. Então, são esses pontos aqui que eu queria estar ajudando. E, lógico, né, a gente está à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser nos mandar algum e-mail, ou quiser nos visitar presencialmente, a gente está lá na Praça do Duque de Caxias, à espera e pronto para servir. Qual que é o e-mail? O e-mail pode mandar, por favor, no o 1313bombeiros@bombeiros.gov.br. Então, 13 BBM, que é o Batalhão de Bombeiros Militar, Corpo de Bombeiros. Bombeiros. Bombeiros.gov.br. Então, bombeiros.gov.br. Esse é o e-mail para envio de qualquer pedido, qualquer solicitação. Quero agradecer a sua participação, tá, mais uma vez, e a gente vai sempre tocando nesses assuntos, porque são necessários, e incentivando e proteção à vida sempre, né? Porque também aí é um momento que os combatentes precisam primeiro ficar atentos na sua emergencial fuga ali necessária. Verdade. E com relação também à flora, né, e à fauna, que é sempre muito castigada com relação aos incêndios. Fabeli, muito obrigado por esse espaço. A gente sabe que a audiência de você é muito grande, esse espaço é muito caro, né? E a emissora sempre concede para a gente com a maior presteza, com o maior carinho com a gente. E isso é muito importante, esse trabalho próximo, né, com o produtor rural, que é muito importante para nós. E quem faz essa ligação, diminui essa distância, são, né, profissionais como você. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você.